Estou vendo aqui mais um aluno meu, Demetrios. O Demetrios foi meu orientado, foi meu aluno na UNDB, meu orientado, ganhador de prêmios aí. Bom, pessoal, boa noite para todos. Boa noite, Murilo. Boa noite, Valdileia. Boa noite a todos os participantes aí. Bom em estar aqui com vocês, recebê-los em mais uma live aí eu falo assim, só a nata da engenharia, e não poderia, né, de conversar aqui com meu amigo Murilo Reis, o cara cobra dos orçamentos aí, dos cursos, um dos engenheiros, né, mais conhecidos do Maranhão, que movimenta a massa jovem e faz aí a nova engenharia. E não poderia, né, de deixar de trazê-lo aqui para conversar com os nossos alunos, nossos ex-alunos, profissionais aí do mercado, já que nós estamos numa nova era. Eu falo que a partir de 17 de março de 2020, nós éramos escravos das tecnologias e, a partir desta data, as tecnologias passaram a nos servir verdadeiramente, né? Passamos a realmente a usufruir dela e exigir dela o máximo, né? De forma produtiva. E aí, né, não poderia deixar da gente conversar aqui com meu amigo Murilo, cara que está anos, luz à frente, ele que já era um cara muito adepto e que fazia muito a defesa de aulas à distância, dos cursos online. Então, é um cara de visão e eu trouxe ele aqui para ser entrevistado, vou pôr assim de certa forma, mas para um bate-papo. Só faltaria aqui a mesa, a gente reunir todo mundo, né, Murilo? Abrir aquela cervejinha gelada, os petiscos e aqueles nossos papos tradicionais, né, que valem muito a pena e a gente acaba aprendendo muito para o nosso dia a dia. Bom, Murilo, queria que você começasse aí dando considerações iniciais, se apresentando, falando um pouquinho da sua vida profissional, da sua trajetória aí como engenheiro civil. Bem, pessoal, para quem não me conhece, eu sou Murilo Reis, eu sou formado na UEMA, me formei em 2003, então está com 17 anos de formado. E nesses 17 anos, eu tive a oportunidade de, desde o primeiro momento, já começar a trabalhar em grandes obras, né? Logo recém-formado, já fui trabalhar numa das maiores construtoras aqui do Maranhão e trabalhei durante 5 anos executando obras verticais, né? Prédios, executando também um resort lá na cidade de Barreirinhas, que talvez muitos de vocês conheçam, Lençóis Flat lá em Barreirinhas, foi a primeira obra minha logo recém-formado. Atuei também em obra de loteamento, condomínio de residências horizontais, enfim. Aí eu comecei a brincar de fazer concurso, né? Concurso público, meio que na brincadeira mesmo, sem botar para estudar, sem me dedicar como deveria, mas sempre fui uma pessoa que gostei de estudar. E aí, como eu fui fazendo pós-graduações também, fiz 4 pós-graduações, todas na área de engenharia, e agora mais recentemente fiz um mestrado. E aí, como eu sempre fui uma pessoa que gostou de estudar, aconteceu de eu começar a ser aprovado em alguns desses concursos, né? Hoje eu sou engenheiro civil concursado, então, de um banco público, já vou fazer 13 anos. E nesses 13 anos lá nesse banco público, eu aprendi 2 áreas que foram as que realmente mais me apaixonaram na engenharia, que era de orçamento de obras, que eu trabalho no dia a dia com isso, analisando projetos, analisando orçamentos, analisando licitações e acompanhando as obras públicas, principalmente. E também lá no banco eu tive a oportunidade de conhecer uma outra área que geralmente nem é vista nos cursos de engenharia e arquitetura, que era de avaliação de imóveis. Então, são essas 2 áreas que eu atuo mais fortemente. Além disso, eu comecei a dar aula em cursos técnicos desde a época da faculdade, e eu costumo até dizer que sou mais tempo professor do que engenheiro. Eu comecei em sala de aula durante a faculdade ainda, e estendendo até agora, dando aula em curso técnico, faculdade, pós-graduação, né?
e montei uma empresa exatamente que faz consultoria, tanto na área de orçamento de obras, avaliação de imóveis, e também na área de cursos e treinamentos. Então, começou lá no ano 2015 a minha empresa, né, prestando serviço nessas áreas e ministrando cursos presenciais. E aí, assim, eu já comecei a partir para o online lá em 2017, 2018, e, assim, realmente o futuro hoje é online, né? E a pandemia, ela só veio para acelerar ainda mais esse processo que já vinha caminhando e com certeza vai mudar, como já está mudando radicalmente tudo que nós fazíamos antes. Então, a gente começou a perceber que para dar aula não precisa estar presencial, que para fazer palestra não precisa estar presencial, e mesmo para trabalhar, em muitos casos, não precisa estar presencial. Né? Eu consigo hoje trabalhar de casa, fiquei toda durante a pandemia trabalhando de casa, lá no banco, né, fazendo os meus serviços aqui. Né? Então, hoje, inclusive, a minha empresa, nessa pandemia, a sala de aula que eu tinha fisicamente, eu fechei, não pretendo mais, pelo menos nos próximos meses, por conta da pandemia, fazer cursos presenciais, mas em compensação, os cursos online estão bombando. É isso aí, Murilo. Como eu falei, né? Como eu disse, você estava na frente do tempo, né? Você estava enxergando aí a grande mudança. E a pandemia, com certeza, é esse marco para nós, engenheiros e outros profissionais, como eu disse, da tecnologia a serviço do homem, né? O que a gente precisa. Mas hoje a gente veio aqui discutir sobre perspectivas, né, da engenharia, uma coisa também que eu já li aí do seu livro, né, você fala como construir uma base sólida, você vai descrever no seu livro diversos episódios, dicas, né, para os profissionais recém-formados, para eles construírem uma carreira sólida, e lendo, né, e ouvindo os comentários sobre o seu livro, eu me lembro muito bem, eu sou um pouco mais velho, né, como você também tive essa experiência de dar aulas desde antes do tempo da faculdade, porque eu já dava aula desde a escola, trigonometria, ninguém entendia, e aí eu ia lá ensinando lá o pessoal, meus colegas, acabei no tempo de cursinho também dando aula, e acabei entrando aí, e como você mesmo disse, eu acabo hoje desenvolvendo o meu tempo mais ministrando aulas do que propriamente a engenharia. E aí isso me remeteu, né, juntando o teu livro com esse seu comentário e a minha própria história pessoal, que a gente, né, está passando por momentos de crise. As crises são cíclicas, elas vão acontecendo. Eu me lembro que quando eu me formei em 1996, o pessoal falava que eu ia vender cachorro-quente, né, e eu ia passar fome, e eu me lembro que eu passei praticamente aí uns 3 meses depois que me formei, distribuindo currículos, né, e logo depois comecei a trabalhar, e até hoje nunca deixei de trabalhar, trabalho de domingo a domingo, graças a Deus. Então, eu queria ouvir de você, né, da sua experiência aí no mercado maranhense, a sua experiência profissional, o que você espera nessa pós-crise de coronavírus, né? O que você espera para a engenharia nos próximos anos aí para os profissionais da área? Bem, então, só a nível de curiosidade, a mesma coisa aconteceu comigo, né? Na verdade, tu se formou em 96, eu entrei na faculdade em 97. E aí o que acontece? Quando eu fui fazer vestibular, eu lembro muito bem que meu pai foi um dos únicos anos que a UEMA e a UFMA coincidiu as provas. Ou eu fazia um EMA ou UFMA, né? E aí eu escolhi engenharia civil na UEMA, né? E estava decidido, apesar de não ter nem noção que era engenharia civil, para te falar a verdade, porque eu não vim de uma família de construtores, nem de engenheiros, então assim, eu fui meio porque eu gostava de matemática, e fui me apaixonar mesmo, fui descobrir o que era engenharia durante o curso, depois do curso. Mas eu lembro que meu pai pegou e disse, meu filho, a sua inscrição no vestibular da UFMA tá paga ali, viu? Paciência da computação. Aí eu disse, não, pai, mas eu vou fazer engenharia civil e não dá para fazer as duas provas, que vai coincidir. Ele, não, mas eu tenho esperança de você mudar de ideia daqui para o dia da prova. Eu conheço um monte de engenheiro aí que é garçom, né, que me atende aí, porque tá todo mundo desempregado.
Assim, pessoal, é importante dizer o seguinte, que momentos de crise, entre aspas, vão acontecer sempre. O mercado ele é cíclico, né? Mas eu sempre costumo dizer que eu prefiro não participar das crises. Quando a crise acontece, eu digo, opa, essa aí eu não quero participar, não precisa nem me convidar. Assim, para vocês terem uma noção, em termos financeiros, vamos dizer assim, eu nunca ganhei tanto dinheiro como agora na pandemia. Nunca. Nunca na vida. Há 17 anos de formado. Então, pessoal, sempre tem lugar no mercado para os bons profissionais. Ponto. Agora, se você quer ser aquele profissional que quer que se contentar com ser o profissional da média, né? É aquele cara de, não, eu sou igual ao meu colega ali, eu estou no mesmo patamar. Aí tu vai disputar lugar no mercado no tapa, entre aspas, né? Digamos assim. Tu vai fazer o preço mais barato, por quê? Porque tu não tem um diferencial. Então tu tem que buscar se especializar em alguma coisa e ser referência em alguma coisa. Mas agora vamos falar sobre o que é a expectativa do mercado pós-pandemia. Quando começou a questão do isolamento, eu fiz uma postagem lá no meu Instagram dizendo o seguinte, olha, ainda não sei quando que a crise vai acabar, devido à pandemia, mas eu sei por onde ela vai acabar, que é pela construção civil. E é dito e feito. Vamos pensar aqui algumas coisas que estão acontecendo. Primeiro, vou falar aqui uma experiência pessoal. Quando as pessoas ficaram muito tempo em casa, durante essa pandemia, elas perceberam o quanto é importante ter a sua casa de forma que ela seja confortável, ela tenha uma boa luminosidade, enfim, que ela seja aconchegante. O que eu percebi? As pessoas agora estão bombando com reforma. Só que no meu condomínio, nesse período agora de fim de pandemia, nós temos umas 10 ou 15 casas reformando. Eu fui procurar uma arquiteta para poder fazer um projeto para mim, ela disse, Murilo, top, até aqui de serviço. Por quê? Porque as pessoas estão percebendo a importância, né, da sua residência. E isso vai mudar muito, inclusive, a forma de fazer projetos. Aqueles apartamentos pequenininhos, né, que o cara abre a porta do quarto, já está dentro da cozinha. Isso aí é uma tendência de aumentar as áreas agora, porque as pessoas perceberam que, muito provavelmente, elas vão precisar passar mais tempo em casa. A gente ainda não sabe exatamente quando que vai voltar aquele normal de antigamente, ou se a partir de agora esse vai ser o novo normal. A gente ainda não sabe disso. Mas além dessa questão das reforminhas, que eu citei aqui como um exemplo pessoal, agora eu vou falar para vocês alguns dados mais práticos. Primeiro, acabou de ser aprovado o marco legal do saneamento, certo? E assim, eu sei que vai ter gente a favor, vai ter gente contra, e é sempre bom a gente ouvir os dois lados, a gente formando a nossa opinião. Mas, de todo modo, a expectativa do mercado é que nós tenhamos 800 a 900 bilhões de reais em investimento em saneamento nos próximos 14 anos. Isso daí, pessoal, é muita obra, muito trabalho para a engenharia. Então, essa é a primeira porta que está se abrindo aí, saneamento. E a gente, muitas vezes, na faculdade, não dá a devida importância a essas disciplinas, e isso vai abrir muitas oportunidades, tá certo? Nos próximos anos, área de saneamento. Uma outra coisa também que é importante perceber é que nós nunca tivemos no país com um juro tão baixo. Por que isso é importante para a construção civil? É o seguinte, antigamente, até alguns anos atrás, o juro anual, aquela taxa Selic que a gente vê na TV, era 14%, está muito mais cômodo para quem tem grana deixar o dinheiro no banco. Por quê? Porque se ele não fizesse nadinha, ele ia ter uma rentabilidade excelente no final do ano. Então, para que eu vou tirar meu dinheiro do banco que está lá seguro, para poder meter numa obra, contratar operário, para poder ter todos os riscos de um empreendimento e no final vender? Agora aconteceu a situação contrária. A Selic está no menor nível da história. Sabe o que significa? Hoje não compensa mais a pessoa ter o dinheiro no banco. Então, todo mundo que tem dinheiro no Brasil, e é muita gente que tem dinheiro, essas pessoas que têm dinheiro, têm muito dinheiro, né? Elas estão buscando novas formas de investir. E uma das grandes rotas dessa grana que vai sair do sistema financeiro para investir em novos negócios é na construção civil. Por quê? Porque, por outro lado, esse juro baixo também permite que mais pessoas consigam comprar
comprar a sua casa própria, né? Os juros estão baixinhos para quem quer comprar. Ora, se o juro está baixinho para quem quer comprar, aumenta a demanda de pessoas que querem um imóvel. E se, por outro lado, as construtoras, as pessoas que têm dinheiro no país, não compensa mais para elas deixar a grana delas no banco, elas vão investir aonde? Em onde está tendo demanda. Vai ser exatamente na construção civil. Então, só para vocês terem uma ideia, uma entrevista recentemente com o ministro da Economia, ele disse que durante a pandemia houve aumento no número de trabalhadores da construção civil. Apesar das vendas dos imóveis ter tido uma pequena redução, devido à pessoa não poder mais ir no stand de vendas, devido a algumas pessoas estarem seguras com a pandemia, apesar da venda ter caído, a confiança do empresariado da construção civil está tão grande e os investimentos continuaram durante a pandemia. A construção civil praticamente não parou, inclusive aumentou o número de trabalhadores. Então, a construção civil também tem uma grande probabilidade de aumento significativo nos próximos anos. E outra coisa muito importante que até eu também postei, acho que ontem ou anteontem, no meu perfil no Instagram, sobre o novo programa habitacional em gestação do governo federal. Antes nós tínhamos o Minha Casa Minha Vida. O que era o Minha Casa Minha Vida? Era investimentos em grandes empreendimentos, né? Tinha lá a construção de 2.000 unidades, né? E aí pegava lá e fazia um conjunto de prédios ou de casas, geralmente afastado da cidade, e que geralmente só quem conseguia fazer aquelas obras eram as grandes construtoras. O novo programa do governo federal, que está em gestação e deve ser lançado agora em setembro, vai chamar Minha Casa Verde e Amarela, algo assim, Casa Verde e Amarela, um negócio desse jeito. Essa Casa Verde e Amarela, qual é o foco desse programa? São as pequenas construções e a regularização fundiária. Pessoal, isso vai abrir muita oportunidade para engenheiro e arquiteto. Desde a fase de regularização fundiária, por quê? Que é a regularização fundiária? São pessoas que hoje têm imóveis e que não têm um documento. Para que essa pessoa documente o seu imóvel, que ela tenha aquele documento, vai precisar de serviço de engenheiro, de arquiteto, para quê? Para fazer os levantamentos daquelas residências, fazer os memoriais descritivos, fazer o georreferenciamento daquelas áreas, para a pessoa ir lá no cartório e ter o seu documento. E esse programa Casa Verde e Amarela vai ter grana para quê? A reforma e para a autoconstrução. Aquela pessoa que quer comprar um terreno e construir uma casa. Na primeira ideia, que eu espero que seja a que vá vingar desse programa, inclusive seria vinculado a pessoa a obter o crédito para construir a casa, é o profissional de engenharia e arquitetura que vai administrar aquela obra. Evitar do quê? Daquela pessoa pegar a grana do Casa Verde e Amarela e não conseguir construir a casa. Então, ela só vai conseguir retirar a grana do banco se ela tiver um projetinho e um engenheiro ou um arquiteto para poder fazer assessoria. Então, pessoal, uma coisa que eu quero dizer para vocês, vai ter muita oportunidade para pequenas construtoras, pequenos construtores e para profissionais autônomos também. E uma coisa muito clara que eu quero dizer para vocês, aquele emprego que a gente conhecia há alguns anos atrás, da carteira assinada, do FGTS, das férias, esse está em extinção. Cada vez terá menos emprego, carteira assinada, mas oportunidades para você trabalhar como autônomo tem demais. E eu posso elencar uma série de outras áreas aqui, como, por exemplo, perícia judicial nunca parou, obras públicas nunca pararam, pelo contrário, durante a pandemia, mais hospitais sendo construídos, enfim. Então, pessoal, a construção civil é o carro-chefe da economia. E não tem por onde o mercado voltar que não seja pela construção civil. E todos esses indicadores que eu disse para vocês aqui é simplesmente o sinônimo do que eu estou acabando de falar. Então, tenham aí a fé, se capacitem, o mercado vai bombar novamente. Bom, você tocou no assunto, né, Murilo? Se capacitar, porque a gente também conhece o mercado de certa forma, e a gente sabe que às vezes você tem uma demanda alta, mas não tem profissionais capacitados, com experiência, com formação, especialidade em determinados assuntos, e isso faz com que a gente tenha grandes problemas na construção civil. Isso vai desde a mão de obra
da execução propriamente dito até a confecção dos projetos, gerenciamento, elaboração de orçamentos. Eu penso da mesma forma que você falou, eu acho que a engenharia é o que move e é a roda mestra do nosso país, junto com a agricultura, né, com a produção de grãos. Nunca foi tão visível que a engenharia vai chegar em um patamar alto no país, já que a gente tem um déficit de infraestrutura muito grande, de moradias. E também, né, mostrando aí no seu comentário, concordo plenamente, o brasileiro está acostumado com a carteira de trabalho, com aquele emprego que ele se diz seguro, mas essa tendência desse emprego de carteira assinada está aí com os dias contados e o brasileiro precisa aprender a programar suas férias, a guardar o dinheiro, né, a gerir a sua própria vida financeira, porque se nós formos analisar bem, a carteira assinada nada mais é do que o governo gerindo as nossas contas, né, fazendo programação de reserva para 13º, para férias, coisa que nós, como profissionais, deveríamos aí ter essa habilidade, né, com o dinheiro. Mas, bom, Val, tem alguma pergunta aí? A Val tá doida para fazer pergunta ali, se coçando, Murilo, querendo te fazer pergunta. Não, tenho sim. Eu falei aqui para Murilo que eu tenho 250 perguntas para ele, né? Agora vai ficar só 249. Mas, assim, Murilo, tu falaste no início da tua fala sobre a questão das aulas, do ensino remoto, né? E a gente vê que isso é uma tendência, né, que a gente está vendo, que já vinha sendo, mas assim, estava meio que engatinhando, e com a pandemia, isso tornou agora mais forte, vamos dizer assim, essa tendência, né? A gente está vendo aí o MEC colocando essa possibilidade do ensino remotamente, né? O ensino remoto é diferente de ensino EAD, e tem muita gente ainda que confunde isso. E eu gostaria, assim, que tu falasse aqui um pouquinho para a gente, essa diferença de ensino EAD, porque como tu também ministra cursos, né, na plataforma, e esse ensino remoto, tá bom? Bem, vamos lá. Antes disso, eu queria só, antes de eu responder a tua pergunta, Valdilei, eu queria só fazer 2 pontuações na fala do Telmo aí. O Telmo falou assim, que tem muitas oportunidades e não tem profissional capacitado. E aí isso é uma reportagem, entrevistaram donos de empresas de engenharia, tá certo? Lá em São Paulo, uma pesquisa da CNI, se não me engano, Confederação Nacional da Indústria. E olha só que curioso, 77% das empresas de engenharia pesquisada disseram que tem dificuldade em contratar engenheiro. A primeiro momento a pessoa pensa, pô, mas espera aí, tem tanto engenheiro no mercado, como é que a construtora, como é que as empresas de engenharia elas têm dificuldade em contratar engenheiro? É exatamente porque nós temos muitos engenheiros no mercado, mas que não tem o grau de capacitação que a empresa busca, certo? E, pessoal, o que eu queria deixar claro aqui para todo mundo que está assistindo a gente é que o seguinte, se alguém um dia falou para vocês que o estudo de vocês termina quando vocês pegarem o canudo aí da graduação, né, ir lá no CREA, registrar o CREA, poder colocar no Instagram, vem CREA, né, e tal. Se alguém diz para vocês que o estudo de vocês acaba aí, eu tenho uma péssima notícia para dar para vocês. Vocês vão precisar estudar pelo resto da vida, tá certo? Eu estudei muito mais depois de formado, estudo até hoje, do que eu estudei da faculdade, só para vocês terem uma noção. Então, a capacitação, ela é contínua na nossa vida. A gente tem que buscar isso. E hoje, até engatando um pouco com o que a Valdileia perguntou, hoje não existe mais desculpa para você não se capacitar. Por quê? Porque tem muita coisa hoje disponível no YouTube, tem muito evento hoje, curso gratuito na internet. Só para vocês terem uma noção, eu fiz agora recentemente 2 workshops online totalmente gratuito sobre orçamento de obras, um sobre orçamento de obras e outro sobre avaliação de imóveis. Então a pessoa vai lá, não paga nada. E como eu estou fazendo, não é porque eu sou bonzinho, só eu sou bonzinho. Não, tem muitas pessoas aí que fazem eventos e cursos, mini cursos gratuitos. Então você a oportunidade ali de se capacitar. Só depende de uma coisa, aquela vontade de cada um, certo? Isso aí, meu amigo, tem que ir de cada um de vocês
essa gana de conhecimento, de buscar informação, porque hoje ela está disponível na internet, se não de graça, muitas vezes com um custo bem mais baixo do que era antigamente. Só para ter mais uma complementação à fala do Tom aí, né, em relação à carteira de trabalho, é incrível que pareça, se eu falar para vocês aqui hoje quanto é o meu salário, né, como engenheiro de um banco público, vocês vão ficar doidos, porque realmente é um bom salário. Para vocês terem uma noção, o meu plano, meu projeto de vida daqui a uns 2 anos é pedir uma licença sem remuneração e ficar 6 anos fora do banco. Por quê? Porque hoje eu estou tendo muito mais oportunidade, sucesso profissional e financeiro fora do banco, como autônomo, do que dentro do banco. Então, só para vocês terem uma noção, a gente precisa descobrir isso, que a gente consegue sim uma carreira de sucesso sem depender de um emprego, tá certo? E aí, voltando agora para a Valdileia, né? Valdileia, muito bem colocado isso. Acho que todo mundo já começou a perceber que o ensino, né, remoto, ele se impõe à atualidade. E isso é muito bom por 2 motivos. O primeiro, porque, tipo assim, economiza muito tempo. Imagina o tempo que tu tem que te deslocar todo dia, por exemplo, para uma faculdade, o trânsito que tu pega, uma série de coisas que tu pode te dedicar ali a estudar por conta própria. E outra coisa muito importante e fundamental, as pessoas, elas precisam começar a aprender a estudar por conta própria, né? Ser, entre aspas, um autodidata. Por quê? Porque hoje, quando eu vou estudar, né, aqui, a minha carreira profissional, eu não tenho, muitas vezes, eu não tenho um professor. Eu tenho que pegar um livro aqui, buscar na internet a norma, ler, estudar, interpretar e ir construindo o meu conhecimento. Né? E os alunos da faculdade, da graduação, da pós-graduação, além disso, deles agora serem forçados a aprender a estudar por conta própria, a ter essa vontade, essa iniciativa, é muito importante para a carreira profissional de vocês, né? A sede do conhecimento, vocês ainda têm todo o apoio das instituições, quando eu digo as instituições, por exemplo, a faculdade. Muito importante ainda, hoje, quase tudo é possível fazer de forma remota, quase todas as aulas, né? É claro que todo mundo está investindo em tecnologia para poder aproximar o máximo possível, né, a situação da aula remota à aula presencial. Então, hoje tu já pode fazer praticamente tudo. É óbvio que uma coisa que nunca vai mudar, né, no caso dos cursos de engenharia especificamente, as aulas de laboratório, então vai ter que ter aqueles encontros para as aulas de laboratório e também para as visitas técnicas, é muito importante. Agora, pessoal, eu vou dar uma puxada de orelha agora aí vocês. Quando eu digo em vocês, não direcionado exatamente para os alunos da EduFor, mas para os alunos de engenharia de uma maneira geral. De novo, batendo naquela questão da iniciativa e da curiosidade. Eu digo isso porque eu sou professor de uma faculdade. E o que eu percebo? Os alunos, muitas vezes, quando a pessoa marca uma aula prática ou marca uma visita técnica, eu percebo que muitas vezes a quantidade de pessoas que vai é muito pequena. Então, a pessoa reclama que não tem a aula prática ou reclama que não tem a visita. Quando tem, não vai. Né? E uma aula prática, uma visita, ela vale muitas vezes mais do que um semestre inteiro de uma disciplina, porque tu vai ali olhar na prática aquilo que foi falado na teoria. E ali pequenos insights que o teu professor vai dar naquela obra, naquela visita, naquele laboratório, naquela aula prática, vai fazer todo o sentido para que você entenda aquele conteúdo. Então, é muito importante essa iniciativa de vocês. E mais uma dica que eu vou dar. Eu não sou hoje muito de fazer obra, né? Porque o meu trabalho hoje ele me consome muito tempo. Mas às vezes eu pego alguns servicinhos, né? Uma reforminha ali, uma recuperação estrutural acolá. E uma coisa que eu achei bem interessante: eu tenho 50 mil seguidores nas redes sociais. 10% deles são de São Luís, são daqui do Maranhão. Isso significa que são 5 mil pessoas. Acredito que essas 5 mil pessoas, provavelmente umas 4.000, 4.500 devam ser da área de engenharia e arquitetura, e muitos deles, ou a maioria, estudantes. Aí, às vezes, quando eu estou nessas obras, né, executando essas obras, eu posto, né, no meu Instagram e tal, 2.000 pessoas visualizam aquilo. Sabe quantas vezes
um aluno meu me ligou ou mandou uma mensagem: Murilo, eu posso ir visitar a tua obra? Aconteceu 2 vezes em todos esses anos. O que é isso? Está faltando Ó, Murilão, ó, é isso aí mesmo que acontece. A gente descreveu exatamente, cara. Está faltando o quê? Essa vontade de cada um, essa proatividade de buscar, pessoal. Vocês têm que ter essa sede de buscar. As oportunidades, elas existem, mas ninguém vai bater na porta da sua casa com um carro: ei, bora aqui na obra, bora aqui para o emprego, bora aqui para o trabalho. Não. É gastar a sola de sapato mesmo, é ligar para o professor, é ligar para o colega que está estagiando, pedir para passar lá na aula para visitar. Vocês têm que ter essa vontade. Só indo nesses locais, vocês vão começar a formar uma outra coisa que é tão importante quanto o estudo. Porque, assim, não adianta eu me capacitar, um currículo brilhante, mas as pessoas não saberem disso. E como é que as pessoas vão saber que eu tenho um bom currículo, que eu sei fazer, se eu tiver um bom network, uma boa rede de relacionamento? Isso se constrói nesses locais, é visitando obra, é participando de feira, de palestra, de congresso, enfim, nesses ambientes. Bom, Murilão, deu uma queda aqui, eu voltei, mas aí eu peguei aqui. Mas vamos lá, meu amigo, já tem perguntas aqui para você. O Jairon quer fazer uma pergunta. Jairon, manda a pergunta aí para o meu amigo Murilo. Esses caras são meio tímidos, assim, tem que falar, os caras ficam meio... Bora, Jairon! É porque o Jairo não tem microfone, professor. Ah, ele está sem microfone? Então vamos lá, ele está falando no chat aqui, ele está perguntando qual é ou quais são as especialidades da engenharia civil mais carentes aqui no estado do Maranhão, aí na sua vivência, Murilão. A primeira coisa que eu quero falar para as pessoas é o seguinte: é claro que é muito importante conhecer o nosso mercado, né? Mas o que eu quero te dizer aí, Jairon, e para os demais colegas, é que a gente não pode se guiar somente pensando nisso. O que está carente? Porque, assim, as pessoas, se eu disser aqui para você que a área de projeto é a área que está mais carente, primeiro, duas coisas vão acontecer. Primeiro, é que todo mundo vai correr para fazer a mesma coisa. Segundo, que não adianta eu te falar, pô, essa área aqui, ela é uma área cheia de oportunidades, se tu não gostar daquilo. Tu tem que fazer algo na tua carreira profissional que tu seja apaixonado. A faculdade é uma oportunidade de tu descobrir isso, que a área da engenharia vai te apaixonar. Porque somente se você for um apaixonado pela área que você vai atuar, você vai ter aquela disciplina, aquela vontade de ser o melhor. Porque eu não aguento estudar algo que eu não goste. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu, Murilo, de projeto estrutural, nunca projetei nenhuma casinha de cachorro. Se me chamarem, eu tenho medo. Nunca gostei, não é da minha área, não é. Entendeu? Então não adianta o Thelmo dizer, Murilo, tá aí o Murilo me chama. Aí o que acontece? Se as pessoas, se o Tom me diz que está cheio de oportunidade na área do projeto, não adianta eu, Murilo, ir lá estudar aquilo, porque não é o que eu gosto. Eu não vou conseguir me apaixonar por aquilo num nível que eu consiga estudar e ser um alto nível naquele assunto, porque eu não gosto daquilo, não é uma coisa que me agrade. Então, a primeira coisa que eu vou dizer é isso. Busque ser o melhor possível na área que você gosta. Porque, com certeza, se você for um dos melhores da sua área, você nunca vai deixar de ter serviço, por mais que aquela área, aparentemente, tenha menos mercado do que a outra, tá certo? Esse é o primeiro ponto. Agora, existem alguns nichos dentro da engenharia, né, e aí eu vou puxar aqui agora a sardinha para o meu lado, eu percebo que são muito carentes. Exatamente porque muitas vezes as faculdades, né, elas não conseguem, até porque não tem tempo, mergulhar tanto nessas áreas. E isso é muito normal acontecer, pessoal. Eu vou explicar aqui para vocês. Se a faculdade fosse mergulhar no nível de profundidade, para você realmente sair da faculdade um especialista, o curso de engenharia tinha que demorar 20 anos, né? Aí tu só se formar. Eu acho pouco 20 anos, viu? Então, assim, o que eu comparo a faculdade? A faculdade é o seguinte: imagina tu tá num barquinho
Então, o professor é o motorista desse barquinho. Tu vai olhar um iceberg. Então, aqui é a disciplina de resistências materiais. O professor vai lá e olha o iceberg ali, ó, que ali é resistências materiais. Só que ele consegue te mostrar é só aquilo que está acima da água. Todo mundo sabe que o iceberg, o quê? Embaixo d'água tem uma massa, né? Eu comparo com o conhecimento. Vai depender de mim, pular desse barquinho, mergulhar ali e me aprofundar no conhecimento. Se aquele iceberg, para mim, eu não gostar, de concreto armado que eu não gosto, opa, deixa eu voltar no mesmo barquinho que eu fui. Eu faço só o suficiente para passar. Agora, aquela área que eu gosto, eu vou mergulhar fundo. E quanto mais fundo eu mergulhar no conhecimento daquela área, menos concorrente eu tenho e melhor remunerado eu sou. Então, áreas que eu percebo que tem uma grande carência, áreas que vão crescer muito. Saneamento ambiental, expliquei aqui já os motivos para vocês, tá certo? Marco legal de saneamento, vai ter muita oportunidade para engenheiro. Outra coisa também, ainda que agora não existisse mais nenhuma obra no Brasil, que, claro, é impossível, pelo tudo que eu falei aqui agora, uma coisa eu tenho certeza, que todas as obras do Brasil precisam de fazer o quê? Manutenção, né? Então, área de inspeção, perícia, patologia estrutural, patologia dos revestimentos, enfim, patologia de maneira geral, são áreas que vai ter sempre oportunidade. E quanto mais tempo passar, mais oportunidades terão, porque as obras vão envelhecendo. E hoje eu sou muito chamado para esse tipo de serviço, tá certo? Uma outra área também que é do meu nicho, que eu percebo muita oportunidade, avaliação de imóveis. Muita gente, 70% dos profissionais de engenharia e arquitetura, acham que é do corretor. Por quê? Porque na faculdade muitas vezes isso não é mostrado para a gente e a norma é clara. Quem faz engenharia, quem faz avaliação de imóveis é engenheiro e arquiteto. Só no estado do Maranhão, que é o estado mais pobre do Brasil, todo mês são comercializados no banco do trabalho mais de 1.000 unidades. Isso quer dizer o quê? Que são no mínimo 1.000 avaliações. E sabe quantas empresas credenciadas eu tenho lá no banco para prestar esse serviço? Somente 20. Então é uma área que tem uma oportunidade muito grande. E a outra área também que eu digo que não vai deixar nunca de ter oportunidade é a área de obras públicas, orçamento de obras e licitações, porque a todo momento as obras públicas precisam acontecer e por tudo que eu falei aqui vai ter um alto investimento nos próximos anos também nas obras públicas. Então, bons profissionais na área de licitação, de orçamento, terão muitas oportunidades no mercado. Olha, Murilo, eu acho que eu vou resumir aí para todos uma coisa que você fala, é a mesma coisa que eu falo para os meus alunos. Engenharia é amor, você tem que amar. Se você não amar, você não vai ser um bom engenheiro, porque ser engenheiro é se dedicar, você passa, às vezes, mais tempo na obra, mais tempo fora de casa trabalhando do que propriamente com a sua família. E você trabalhar com uma coisa que você não gosta, isso não vai dar bons frutos, né? A gente tem que gostar do que a gente faz. Eu sou apaixonado pela engenharia, eu sei que você não era no começo, mas se tornou um apaixonado aí na parte de orçamentos, de perícia. Então, como você colocou, a paixão vem com o tempo, né? E outra pontuação importante que você colocou é a questão do estudo. O pessoal acha que terminou a faculdade, vai comprar uma Hilux e vai ganhar dinheiro, né? E vai ser engenheiro. Eu falo assim, o cara nem começou, porque primeiro ele tem que estudar muito. Eu falo que lá nas entrelinhas do diploma está escrito assim, autodidata. Ele vai ter que buscar, como você colocou, a base do iceberg, ele vai ter que estudar muito ainda. E eu parti também para isso, mestrado, doutorado, a gente está sempre estudando, a gente trabalha lendo, montando aulas, então, e toda obra é um desafio novo, com algumas peculiaridades que faz com que o engenheiro tenha realmente que estudar o tempo inteiro. Bom, tem outra pergunta aqui, o Demetrios. Demetrios quer fazer uma pergunta para você. Está com saudade de ti aí, Murilão. Cadê você, Demetrios? Sumiu. Val, a Val quer fazer pergunta, então. Faz aí, Val. Murilo, tu falaste ainda agora sobre as áreas, teve um aluno que o Jairon perguntou as áreas mais carentes, né?
E aí eu queria que tu falasse aqui para a gente o inverso, né? Quais são as áreas que, vamos colocar aqui, que um aluno terminou engenharia, né, recém-formado, e muitas das vezes o aluno, ele fica meio perdido, né, meu Deus, agora eu preciso do emprego. Aí o aluno sai da faculdade, no caso, o engenheiro sai da faculdade desesperado, eu preciso arrumar um emprego de qualquer jeito. A realidade não é bem aquela que eu pensava enquanto eu estava estudando, né? E aí, que conselho tu daria para esse profissional, né, já que a gente está falando aqui pós-pandemia, a nossa turma da EduFor vai para o 7º período, então, daqui a pouquinho vai sair, lá vai pegar ainda um pouco esse resquício aí desse impacto, né, que a pandemia gerou, e vai passar ainda um tempo, né, para a economia do Brasil se recuperar. Que conselho tu daria para esse profissional que tá prestes a sair da faculdade, e agora? Né? A gente não, como tu falou ainda há pouco, esqueça a carteira assinada, esqueça aquele emprego dos sonhos para ganhar 50 mil reais por mês, você vai ter que fazer o seu nome, né? Você vai ter que mostrar que você tem capacidade de você se firmar no mercado. Então, qual é o conselho que você daria para esse profissional? Vou aproveitar aqui o tempo que tem a fila, Murilo. Eu vou fazer outra pergunta também, que é complementando esse, tá? Certo. A outra, na verdade, não é nem uma pergunta, é só uma complementação que eu queria também que tu comentasse. Então, a primeira, que conceito tu daria para esse aluno? E a segunda, eu lembro que quando eu saí da universidade, a carteira de motorista era um requisito básico, então todo mundo tinha que tirar sua carteira de motorista. Hoje, a gente pensar nisso é uma coisa ultrapassada, né? Então, a outra pergunta-chave é, o aluno vai sair graduado, o que ele tem que ter no currículo de imediato, porque sem aquilo ali, ele não vai conseguir entrar no mercado, vamos dizer assim. Bem, vamos lá. O que eu recomendo para quem está na faculdade ainda? Pessoal, primeira coisa que vocês têm que fazer urgente para quem ainda não fez é estágio, tá certo? E aí eu vou falar um pouquinho aqui sobre estágio. Eu costumo encontrar com vários alunos que falam assim, Murilo, eu estou procurando estágio há um tempão e não encontro. Bom, me diz aí como é que tu procura estágio. Não, todas as oportunidades chegam aqui no meu WhatsApp, eu mando o meu currículo, nunca fui chamado para uma entrevista. Aí eu digo para ele o seguinte, olha, assim tu não vai encontrar nunca estágio. Por quê? Porque as vagas de estágio que aparecem e que são publicadas são apenas 15% das vagas de estágio que existem. 85% das vagas de estágio são preenchidas, tá certo? Antes daquilo ser divulgado. Por quê, Murilo? Porque é o seguinte, vamos imaginar que a empresa X quer contratar um estagiário. Se ela publicar isso na rede social, no Instagram, no WhatsApp, ela vai receber 300 currículos de estagiário. Ela vai abrir os 300 currículos? Não vai. Então, o que ela vai fazer? Liga para o Telmo e diz, Telmo, tu tem algum aluno aí para me indicar, um estagiário com esse perfil assim, assim, assado? Aí o Telmo vai fazer o quê? Vai passar um scanner aqui na cabeça dele e vai lembrar dos alunos dele que é aquela pessoa que tem aquele perfil e vai indicar, certo? Então, primeira coisa, fazer o networking, ele começa dentro da faculdade. A imensa maior probabilidade de vocês conseguirem um estágio ou um trabalho ou são com os colegas de vocês aí de sala de aula ou com algum professor. Então, quando forem para a sala de aula, apesar de parecer bobagem, tenham uma postura profissional no vestir, no participar da aula, no participar dos debates. Só assim o Telmo, eu, a Valdileia, vai começar a memorizar a sua pessoa, saber seu nome, saber, essa pessoa aqui, eu vejo que ela tem sangue nos olhos, eu vejo as notas dela, eu vejo que ela é uma pessoa determinada. Então, praticamente, a Valdileia, o Telmo, eu, vai começar a indicar essas pessoas que mais se destacam, que mais aparecem na faculdade. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, além do network, que é muito importante na faculdade, meu amigo, bote 50 currículos debaixo do braço e saia batendo de porta em todas as obras da cidade, para verificar uma dessas vagas de estágio que pode estar lá precisando, mas que não foi divulgada porque a pessoa não quer publicar, porque ela vai receber 300 currículos. Então, bata na porta. Mas não bata na porta pedindo para aprender. Eu quero um estágio que eu preciso aprender. Não.
Você tem que chegar lá e falar no que você consegue acrescentar para aquela obra. Então, por isso é muito importante você ter conhecimentos de algumas áreas para que você possa ofertar naquele momento do pedido do estágio. Quais são essas áreas básicas? Pessoal, hoje, se você aí que está assistindo a gente, se você não tem um Excel a nível, no mínimo, intermediário, e um AutoCAD, um nível ao mínimo intermediário, tu está completamente fora do mercado. Essas duas coisas são base para você conseguir o seu estágio. Né? Ah, Murilo, o Revit. Na oportunidade que eu estou falando aqui, de bater na porta da obra e tal, ainda hoje, né, aqui no Maranhão, a preponderância maior é de projetos em AutoCAD ali e tal, mas o Revit já é também algo a mais que você pode buscar. Mas AutoCAD e Excel é basicão. E não adianta, nesse caso, porque eu fiz uma planilha na aula aqui do professor Telmo, então eu já sei Excel, eu posso botar no meu currículo porque eu sei Excel. Não. Tu tem que saber ao menos ao nível intermediário, se oferecer a fazer uma planilha de medição de uma obra. Então, tu tem que ter esse nível de conhecimento para te poder pedir o estágio, mas já oferecendo algo que tu possa agregar naquela obra. As pessoas e as empresas, raríssimas, são aquelas que vão aceitar um estagiário para ensinar ele. Vem cá, meu filho, eu quero lhe ensinar a ser engenheiro? Não. O cara quer o quê? Alguém que tenha conhecimento para chegar na obra e agregar de alguma forma. A fazer um levantamento, a fazer uma planilha. Então, tu tem que ter esse conhecimento. Então, busquem isso urgente, tá certo? Outra coisa também, agora, para quem já está chegando mais para o fim do curso. Além do estágio, que é a coisa número 000 que vocês têm que buscar, o network é muito importante. O que é o network? Essa palavra americanizada, as pessoas às vezes acham que isso é bobagem. O network é conhecer pessoas. Quanto mais pessoas vocês conhecerem na área, maior oportunidade que vocês têm. Então, por isso que eu falei que é importante participar das visitas técnicas, participar dos eventos acadêmicos, né? Mas não é participar de chegar lá, entrar mudo e sair calado. Não, é para participar mesmo ativamente, levantar a mão, perguntar, se apresentar. Quem não é visto, não é lembrado. Você não pode ser aquela pessoa que chegue no local e não seja percebida. Mostrar ali a sua vontade. Uma outra coisa também muito importante, pessoal, e que às vezes é negligenciado bastante pelos profissionais, estudantes de engenharia, hoje são as redes sociais. Hoje eu ministro palestra, curso no Brasil inteiro. Como é que as pessoas me descobrem? Através das redes sociais. Então, pergunto para vocês aí, para vocês refletirem. Você que está me assistindo aí, estudante ou profissional, se eu for agora lá no seu perfil, na sua rede social, seja no Facebook, no Instagram, que são as mais comuns, ou acessar agora aqui no meu celular, eu tenho como saber, olhando de cara, o que você faz da sua vida, se você é estudante de engenharia, se você é engenheiro, isso tem que estar lá em destaque. Se eu pegar suas últimas 9 ou 10 publicações nas suas redes sociais, eu vou saber o que tu faz da tua vida, ou tu só posta no fim de semana tomando uma, né? Então, pô, eu tô cansado de receber convite de pessoas que eu nem conheço, mas que de tanto eu ver postar nas minhas redes sociais sobre engenharia, o cara, pô, eu sou engenheiro, lembrou de quem? Rapaz, tem aquele cara que toda hora posta de engenharia. E vai lá e... Exatamente, né, Murilo? Aí eu estava também, olha, como você está falando, eu sou das antigas um pouquinho mais e estava por fora de rede, fui estudar a pandemia, e você tem também, né, ter o retorno da rede no que diz respeito a trabalho, né? Não é só a questão de número de seguidores. Eu vejo aí o cara falando, eu tenho 300 mil seguidores. Eu vou dar um exemplo aqui, eu sou curto e grosso, né? Eu falo assim, eu vejo pessoas da engenharia, nada contra, né, masculino, feminino, que posta foto com a camisa, do peito para fora, de roupa de praia, tal, não sei o quê, aí vai lá 5 mil seguidores. Aí eu falo, o que isso tem a ver com a engenharia? Né? O que isso traz de retorno para ele, né? Como profissional? Eu falo assim, eu não estou querendo um rostinho bonito na televisão, eu estou querendo produtividade, eu estou querendo competência, eu estou querendo conhecimento técnico. E você colocou bem, os meus estagiários, pelo menos os que trabalharam já comigo, né, eles bateram na porta da minha obra e falaram assim, olha, eu vim aqui, eu quero aprender, mas eu também tenho o que oferecer.
eu tenho minha disponibilidade de tempo, eles não foram atrás de salário, eles foram atrás de ajudar um empreendimento, ajudar uma empreitada e também trazer conhecimento para esse trabalho. Então, eu acho que aí é o ponto-chave para quem quer se lançar ao mercado. E, Thelmo, só um complemento aqui, essa questão que falou de salário. A minha primeira oportunidade de trabalho, talvez muitos de vocês conheçam, né? Aquele resort lá de Barreirinhas, o Lençóis Flat, né? Acho que muitos de vocês conhecem. Quando eu fui chamado para participar daquela obra, para me ser inicialmente auxiliar de engenharia, né? Porque já tinha um engenheiro lá, então ia ser uma espécie de um trainee, né? Recém-formado, pegou esse Murilo, top lá para Barreirinhas, para ganhar R$400, é isso mesmo que vocês estão ouvindo aí. Meu primeiro salário como engenheiro, está na minha carteira de trabalho, R$400. Ah, Murilo, isso foi no ano quanto? No ano 2003. Mas só para você ter uma noção com a realidade, é como se hoje valesse R$2.000, mais ou menos. Murilo, né? eu vou colocar aqui para ti, nessa época, 2003, aí que você colocou, só para comparativo para as pessoas saberem, eu trabalhava na Falcão Bauer em São Paulo, meu salário, se não me falha a memória, era em torno de R$2.500. Se você está falando em R$400, né, é muito, muito bem abaixo do mercado, então realmente tu é um herói, viu? Mas aí eu queria bater nessa tecla. Mas no início da nossa carreira, pessoal, a gente precisa agregar o quê? Experiência. Então eu pensei, em vez de eu ficar aqui em São Luís, mandando currículo aleatoriamente, eu vou lá, no mínimo eu já tenho uma experiência para botar no currículo. Só que eu fui e agarrei a oportunidade de unhas e dentes. E para vocês terem uma noção da sorte que acompanha aqueles que são, né, que são perseverantes, quando eu cheguei na obra, o engenheiro foi demitido, né? E aí o diretor da empresa chegou e disse, Murilo, tem coragem de tocar essa obra? Aí eu olhei assim, aquela obra gigantesca, né? 242 apartamentos, uma piscina de 800 metros quadrados, um restaurante que é flutuante lá na beira do rio. Eu peguei e disse, olha, coragem eu tenho. Posso não saber, mas não me vai me faltar coragem, não. Aí ele pegou e disse, tá bom. Mas agora tu merece um salário melhor, né? Eu digo, claro, né? Agora você é o engenheiro da obra. E ele pegou e disse, quanto é que tu vai me pedir? Aí eu peguei, Thelma, e disse, R$2.500. O cara quase engasga do outro lado da linha. Ele, rapaz, tu ganha 400. É recém-formado. Tu quer me ganhar 2.500? Não. Já que tu tá brincando comigo, eu vou dizer aqui teu salário. E aumentou para R$960. Ou seja, comprou, né? Mas com uma condição. Eu tinha que comprar um carro, porque ia ter reunião em São Luís, e aí o quê? A prestação do carro já foi todo em um aumento que foi dado. Praticamente eu continuei ganhando os R$400. E aí, só a nível de curiosidade, eu finalizei essa obra, depois de 2 anos, o meu salário foi aumentando. Quando eu terminei a obra depois de 2 anos, eu era engenheiro mais novo da empresa, com um salário igual àqueles engenheiros com 10 anos atrás. Por quê? Porque eu não quis saber, naquele primeiro momento, de ganhar dinheiro. Eu quis saber o quê? De aprender, de ganhar conhecimento e agarrar a oportunidade. Então, pessoal que está assistindo a gente aí, não pense que o mercado vai só porque vocês têm um canudo de engenheiro, as primeiras oportunidades serão salários já compatíveis com o que vale, com o que merece um profissional de engenharia. No início da carreira, a gente tem que pagar o preço do início, agarrar a oportunidade que vier, e agregando nosso currículo, a gente poder ir aumentando a nossa exigência salarial. Val, vai pontuar alguma coisa aí? Tá. Murilo, eu queria só, acho que fazer um comentário, né, sobre a área de engenharia, certo? As redes sociais, né, que tu falou aí, bem colocado também, e assim, eu queria só complementar, eu trabalho com licitações há 12 anos, e hoje, né, coincidentemente, eu estava conversando com um amigo meu que é advogado, que tem um escritório de advocacia, e ele falou assim, todas as pessoas que eu contrato na minha empresa, antes de eu contratar, eu faço a entrevista, tudo, eu vou para as redes sociais, que eu quero saber o perfil dessa pessoa. Se tiver publicando coisas que seja contra a minha filosofia, ele usou essa palavra, a filosofia do escritório, eu não contrato. Pode ser o bambambam, ele não disse assim, pode ser o bambambam, mas eu não contrato. E aí vem, só para complementar a tua fala, que tu falou, a importância
do perfil nas redes sociais. E tem muitas pessoas que confundem isso. Tem pessoas que transformam a rede social na sua vida pessoal. Isso, e elas esquecem que tem as empresas, no caso, tu que é da Upgrade, né? Então, eu tenho certeza, tu quer contratar um profissional. Eu acho que hoje as empresas estão fazendo isso, estão pesquisando quem é o profissional que você vai levar para dentro da sua empresa. Tá? Era mais ou menos, eu só queria complementar, entendeu? Existe uma frase sobre isso, que eu até botei para pesquisar, porque eu estava esquecendo ela, que é a seguinte: contrate caráter, treine habilidades. É isso aí, Murilão, falou bem. Vamos lá, tem uma pergunta aqui, que eu tô ficando velho, eu não começo mais a me enxergar, deixa eu chegar perto aqui, eu vou... Mas é a idade, Theo, é a idade. É a não idade. É do meu tempo, não é do meu tempo. É a pergunta aqui do Demétrios, ele está falando aqui, no teu livro, Como Construir Sua Carreira em Bases Sólidas, no capítulo 9, Como Cobrar por Serviços de Engenharia, diz que você aponta diversos fatores que influenciam no preço. Dentre eles está o fator de concorrência e a situação econômica. Aí ele está falando o seguinte: diante do cenário pós-pandemia, é notório relatar que, por um lado, muitos clientes estão enfrentando crises financeiras e, por outro lado, se o profissional cobrar o valor desvalorizado do seu trabalho e da categoria, como é que vai ficar essa situação? Então, ele pergunta, como que cobrar esse serviço de engenharia pós-pandemia? Bem, Demétrios, a primeira coisa que eu quero te falar é o seguinte: você nunca terá todos os clientes do mercado, nem queira. Busque os clientes que vão pagar para você, não porque você é o profissional mais barato do mercado, mas porque você é o profissional que vai trazer para ele maior segurança, né, maior conforto, maior economia, melhor resultado. Então, assim, Murilo, eu não disputo o preço no mercado, né? Eu tenho o meu preço. E como é que eu calculo o meu preço, que eu explico bem no meu livro aí, que o Demétrios leu? Eu sou muito contra aquelas tabelas de honorários que diz assim, olha, um projeto tem que ser R$10 no metro quadrado. Estou chutando aqui, tá, pessoal? Por quê? Porque cada projeto tem a sua complexidade. E cada profissional tem seu nível de especialidade. Então, por exemplo, eu não vou fazer o mesmo custo do serviço de um projeto de pavimento térreo a um projeto de 2 pavimentos ou 3 pavimentos, ainda que eles tenham a mesma área. Por quê? Um projeto de mais de um pavimento ele é mais complexo. Então, o que acontece? Eu sempre parto do pressuposto que eu vou estimar a complexidade pela quantidade de horas que eu estou pensando que eu vou gastar naquele serviço. A minha estimativa de horas. Então, isso aqui é um serviço que eu vou ficar 3 dias trabalhando. Então, 3 vezes 8, 24 horas. E aí eu vejo lá quanto é que vale a minha hora de trabalho, tá certo, pessoal? Bem comentado isso, Murilo. Eu, como tu, né, eu acho que como Valdileia, eu não vou falar, né, com mais tempo no mercado, nós temos nosso preço. Eu também não discuto o meu preço. Eu dou o preço e o meu cliente vai saber da qualidade do meu projeto ou do meu trabalho. Só que, às vezes, a gente enfrenta situações, por exemplo, teve um shopping aí, um projeto estrutural de um shopping, mais ou menos do tamanho do Rio Onil ali, a situação original do Rio Onil em área, eu dei um determinado preço, o cara aí conseguiu um preço 1/10 do meu preço. Aí eu falei, olha, bati no ombro do cara e falei, boa sorte, é um direito seu, né? Mas eu não vou me sujeitar a baixar o meu preço 90% para poder cair no mercado. Eu sei da qualidade, quantos cursos eu fiz, da minha capacitação, quantos anos eu tenho de formado, experiência. Então, isso também é muito bem colocado. Nós vamos ter as nossas faixas de clientes, os nossos nichos, nós temos que saber operar nesses nichos. Exatamente. Então, como o Demétrios falou aí, Demétrios, eu acho que o teu nível de conhecimento vai determinar o valor do teu serviço e, claro, a complexidade de cada um. Então, eu penso que se tu tem o teu nicho de mercado, que você é uma referência naquele nicho, tu não precisa ficar barganhando o preço para conseguir o cliente. Por exemplo, tem avaliação de imóveis que paga R$400
e tem avaliação de imóveis que paga 20 mil. Eu prefiro fazer, como eu faço hoje, porque eu não tenho tempo, 3 ou 4 avaliações por ano para ganhar 20 mil em cada uma, do que fazer 200 para ganhar R$ 400 em cada uma. Então, eu me foquei nesse nicho. E naquele nicho ali, eu tenho quem pague. Quer dizer que eu perco muito serviço? Perco. Quando o cara vem tem uma avaliação que eu dou o preço, ele corre lá longe. Mas, ora, eu tenho meus clientes ali que vão pagar por aquele valor para ter qualidade, segurança, enfim, confiabilidade. Por isso esse cara é meu amigo, porque a gente pensa igualzinho, ó, a gente trabalha igual, Murilão, é assim mesmo. Eu penso da mesma forma. Trabalho é trabalho, tem que ser bem feito, tem que ter dedicação. Então eu preciso de qualidade em vez de quantidade. E eu preciso ser remunerado por isso. Bom, tem mais alguém aqui do nosso público querendo fazer alguma pergunta? Aí pode abrir o microfone e fazer a pergunta. Murilo, eu queria que tu falasse aqui para a gente, ou, na verdade, eu queria que desse um conselho. Nós temos aqui, nós temos alguns alunos do curso de engenharia que já estão com uma empresa, né? Aí nós temos a Souza Viana Engenharia, que está o Ítalo aqui presente, né? O Luiz Paulo, e nós temos também o Glauston, que também já trabalha na área da construção civil. Não sei te falar, assim, especificamente, com detalhes, o ramo deles, tá? E eu queria que conselho você daria para o comportamento profissional do engenheiro, que a gente sabe que isso é importante. Uma vez, eu ouvi do meu chefe, quando eu fazia estágio, né, e ele perguntou assim, Valdileia, quando você chega no hospital, você quer ser atendido pelo médico ou pelo enfermeiro? Aí eu disse, lógico, é pelo médico, né? Ele disse, pois é, na obra é a mesma coisa. Chega na obra, você quer ser atendido por quem? Pelo pedreiro, pelo encarregado ou pelo engenheiro? Então, que conselho tu darias para aqueles alunos que pretendem entrar no ramo de ser autônomo, né, no mercado de trabalho sendo autônomo, tendo em vista que o mercado tá condicionando para isso, né, como tu falou aí nas tuas falas, e para aquele também que não pensa em abrir empresa, mas está lá numa obra, está lá no canteiro, né, e chega ali uma pessoa que quer conversar com o engenheiro. E também aquele engenheiro que tem uma equipe, né, como tu falou aí, como teu primeiro emprego, tu tinha aí uma equipe, tu era engenheiro, quando tu foi promovido, tu tinha uma equipe para tu comandar. Então, como é que fica a postura do profissional engenheiro nessa situação? Que conselho tu daria? Bem, primeiramente, eu quero falar rapidamente só sobre assim, como a pessoa vai conseguir, né, o trabalho, né, no caso das pequenas construtoras aí. E aí eu falo com elas, quais são os principais locais onde a pessoa que está buscando uma obra, tu vai encontrar com ela? Então, pense aí quais são os teus parceiros importantes. Escritórios de projeto, materiais de construção, condomínios, né, e em torno de obras. Por que em torno de obras? Quando vai começar uma obra nova, imagina que tu sabe que dentro daquela região vai começar um prédio, né? Olha só que coisa interessante. Vocês sabiam que a construção de uma obra pode afetar os imóveis vizinhos? E por isso existe um negócio chamado laudo de vizinhança? Já imaginou que é cada nova obra aqui em São Luís, tu sair na vizinhança daquela obra, né, orientando os moradores, a importância deles fazerem um laudo de vizinhança, eles ou cobrarem da construtora, ou eles mesmos fazerem para a própria segurança deles. Então, só essa dica que eu queria dar. Agora, em relação à postura, Valdileia, é aquilo que eu falei há pouco aqui. É muito importante que vocês tenham uma postura profissional, não é só no mercado de trabalho, é desde o primeiro dia de faculdade. Então, espero que eu não esteja apontando ninguém aí. Aquele cidadão que vai para a aula de bermudão, chinelo, qual é a imagem que ele vai passar? É um Valdileia, o colega ali. Essa postura profissional, ela começa desde o primeiro dia de aula, tá certo? E uma coisa muito importante, pessoal, vocês vão ter que aprender a falar em público, né? A falar ali com o dono da obra, com o morador, a falar com outro profissional de engenharia. Então, aproveitem a oportunidade nas salas de aula para que vocês comecem a treinar essa apresentação. Então, aquele negócio, eu sempre falo aquela brincadeira, a era de segurar cartaz já passou. A minha parte desse trabalho é segurar o cartaz.
Ou, minha parte é passar os slides. Aí fica lá um só apertando o botão, o outro falando. Aquele que está falando está treinando para se expor. Porque não adianta eu me expor para o meu cliente e eu ser inseguro, eu tenho medo de falar. E falar tecnicamente, né, Murilo? A linguagem técnica também é importante, né? Que é outra coisa que a gente se depara muito aí. Exatamente, Thelmo. E é muito importante que o profissional de engenharia ele tem uma característica engraçada, Thelmo. Ele tem que saber mudar uma chavezinha que fica aqui nas costas sobre como é que ele tem que falar. Porque quando ele fala com um engenheiro, com outro engenheiro, ele tem uma linguagem. Se ele vai fazer um laudo pericial, que é para o juiz ler, é outra linguagem, porque o juiz tem que entender o que eu estou falando. E se eu vou falar com o meu operário, é outra linguagem. Então, eu tenho que saber quando usar cada linguagem. Não posso errar, porque se eu falar igual eu falo com o pedreiro, outro engenheiro, eu arraso minha credibilidade. E vice-versa. Se eu falar como eu falo com o engenheiro, com o pedreiro, ele não vai entender nada. Murilo, eu queria só que, eu não sei se tu tem algum exemplar aí do teu livro, eu estava lendo o teu livro, achei bem interessante, principalmente para aqueles que estão agora, né, se deparando com essa crise, vamos dizer, entre aspas, porque quando eu também saí da faculdade em 94, a crise era até pior do que está hoje, certo? Como falou, né, é cíclico. Tu tem algum exemplar aí do teu livro para mostrar? Ou não, ou tu só tem e-book nesse momento aqui, né? Tu aproxima aí um pouquinho, né? Tá bonito, Murilo, tu ficou bonito aí na foto, viu? Eu achei bem interessante. Só tá bonito aí na foto, viu, Murilo? É o que, Théo? Ele disse que você só tá bonito aí na foto. Depois que vai estar no Photoshop, a gente pode ficar bonito em todas as fotos. É show, é show. Então, assim, eu estava lendo o teu livro, achei bem interessante, recomendo aí para quem tiver interesse, e livro também tem e-book, que é uma forma mais barata, né, o custo fica bem menor, eu vi o preço aí do teu livro na internet, está um valor acessível, mas alguém também pode pesquisar e ver o e-book, que eu acho também bem interessante, eu acho que seria interessante se tu puder deixar aí o caminho, né, para quem tiver interesse, tanto do e-book, quanto do livro físico, tá? Para o pessoal. É só acessar, Valdileia, meu site, www.engemuriloreis.com www.engemuriloreis.com. Lá tem acesso ao meu livro, aos meus cursos online e também a inscrição dos meus cursos gratuitos, que vão acontecer agora em agosto e setembro, de orçamento de obras e de avaliação de imóveis. Bom, eu queria aqui, já está quase na tua hora, né, Murilão? Você tem que ir aí, compromisso. Já estão me ligando aqui. Já estão te ligando, aí. Mas rapidinho, é só para a gente fechar aqui uma parte importante, que tanto você como eu somos ativos nas nossas entidades de classe, né? E para ser engenheiro de verdade, segundo a própria legislação federal, nós precisamos estar, né, registrados no CREA. Então, eu queria que você comentasse rapidinho, falasse a importância disso, a importância de estar numa entidade de classe, a importância de participar das entidades de classe, né? Porque a gente tem que tirar esse estigma. O pessoal tem a mania de falar, o CREA só é para tirar dinheiro, eu só pago mensalidade e não vejo nada de volta. Então, para as pessoas entenderem que ser engenheiro é ser cidadão, e ser cidadão estar em participar dessa entidade. Então, eu queria que você colocasse essa importância da entidade de classe para a gente fechar a nossa live de hoje. Bem, pessoal, isso aí é um mal do brasileiro, né? O brasileiro adora ir para a rede social, e hoje em dia está muito forte, reclamar das coisas. É o prefeito que é ruim, é o governador, é o presidente, é o CREA. Agora, eu pergunto para vocês, quantas pessoas teriam interesse em perder, entre aspas, 3 horas da sua noite, uma vez por mês, para participar de uma plenária do CREA? Ninguém vai. Então, as pessoas adoram reclamar, mas pouca gente quer doar o seu tempo para melhorar. E, pessoal, o CREA nada mais é do que pessoas igual nós, engenheiros, que vão para lá para dentro participar, reclamar, brigar e se candidatar e ser eleito.
Então, é fundamental. Se eu acho o CREA ruim, eu também acho que tem que corrigir muitas coisas. Não adianta eu ficar reclamando no WhatsApp, eu tenho que participar. Então, por exemplo, eu, Murilo, eu sou do Sindicato dos Engenheiros, vice-presidente hoje, né, presidente interino, porque o presidente está afastado para poder concorrer. Então, é uma coisa que eu não ganho nada, né? O presidente do CREA também não tem salário, não ganha nada. A gente investe o nosso tempo para tentar, de alguma forma, melhorar a nossa profissão. Então, é muito importante que a gente valorize as nossas instituições. Quanto mais desmoralizado for o CREA, quanto mais desmoralizado for o Sindicato dos Engenheiros, mais desmoralizados somos nós. Então, eu convido todos vocês a participar, né, das entidades de classe da engenharia, para que tenham entidades fortes para proteger a gente. Quem vai brigar lá na justiça quando alguém ofende a profissão de engenharia, quando alguma outra profissão quer invadir a nossa área, é o CREA, é o CONFEA. E para isso a gente tem que ter lá a valorização da nossa marca. Então, que precisa melhorar? Precisa, concordo com todos vocês. Mas não é acabando, não é achincalhando, avacalhando. Isso vai acontecer com a nossa participação. Bom, Murilão, chegou aquela hora chata. O garçom gritou ali e falou assim: olha, acabou a cerveja. Você vai ter que ir embora, infelizmente, né? Tem aí o seu compromisso. Queria agradecer demais aí o seu tempo. Você é um cara muito bacana, sempre dando aí contribuições para todos os nossos alunos aí, engenheiros, com a sua experiência. Agradeço. Val, quer dar alguma palavra final aí para o Murilo? Eu gostaria, sim. Murilo, eu quero te agradecer também, em nome da Faculdade do FOR, em nome do curso de Engenharia Civil, e dizer assim, que eu estou muito feliz com o teu sucesso, eu acompanho, né, no Instagram, nas redes sociais, e, assim, eu me lembro quando tu foi trabalhar no Pitágoras como professor de topografia, né, há um tempo atrás, não vou dizer o tempo para não calcular a idade, né, nem minha, nem tua, mas, assim, fico muito feliz pelo teu sucesso, desejo ainda mais sucesso para a tua carreira como profissional, para a tua vida, agradecer muito a tua disponibilidade em estar aqui com a gente hoje, passar, assim, um pouquinho só da tua experiência, que eu sei que é enorme, tá certo? E agradecer e vamos ver lá na frente, né, quem sabe a pandemia acaba presencialmente, tu possa também ir lá, a gente vai ter, eu e Thelma, nós vamos organizar um simpósio de engenharia, então, de antemão, a gente já faz aqui o convite, que eu acho que tu tem muito a acrescentar, e muito conselho, muita informação, né, hoje tu trouxeste, assim, algumas informações valiosas em termos de investimento para o Brasil, então, a gente vê muitas vezes o aluno muito desanimado, mas engenharia não está no auge, quem está no auge é só os cursos de saúde, e a gente está vendo aí, pelas tuas informações que tu trouxeste, que não é bem assim, né, a engenharia vai abrir um campo, vamos se preparar aqui, porque na hora que estourar, a gente tem que estar preparado, não é isso? E aí a gente vai ganhar dinheiro. Então, mais uma vez, muito obrigado, tá? O professor Malveric, que é o dono da faculdade do FOR, também mandou agradecer, pediu para agradecer, tá? A tua presença e disponibilidade, tá bom? Obrigada. Eu que agradeço. Sempre que a EduFOR precisar, estamos aí à disposição. Espero, como o Jairon falou aqui, já marcar uma próxima live para a gente conversar com mais tempo. Com certeza. Isso aí. Obrigado, Murilão. Faço das palavras da Valdileia a minha, tá? Sucesso aí, tamo junto. Vamos com as nossas jornadas aí. Bom, valeu, pessoal, aproveitando aqui, né, o ensejo, queria deixar para vocês que essa é a primeira live que a EduFOR está preparando da área de engenharia civil, né? A nossa próxima live, semana que vem, na quarta-feira, é com o Dr. Roberto Bauer, o ex-diretor técnico da Falcon Bauer, o laboratório de materiais de construção, de controle tecnológico de materiais de construção, associado a vários órgãos, né, regimentais do Estado, do governo federal, na padronização, estudo de engenharia e de materiais, e ele vai estar com a gente aqui na semana que vem, meu antigo chefe, sensacional, trazer essas experiências e falar um pouquinho sobre o carro-chefe do engenheiro, né? Eu falo a massa do bolo do engenheiro, que é o concreto, falar sobre premissas de concreto, escolha do tipo de concreto, que está muito ligado à minha disciplina aqui na EduFOR, de materiais de construção. Então, nós vamos falar com um cara que nada mais, nada menos é
é filho do Luiz Alfredo Falcão Bauer, o cara que trouxe os ensaios tecnológicos de materiais para o Brasil. Vejam bem, ele foi um filho, né? Ele já é falecido, Luiz Alfredo. Ele acompanhou quando o pai dele comprou uma Kombi e andava com uma prensa pela cidade de São Paulo, fazendo ensaio em corpos de prova. Então, ele viu nascer o controle tecnológico de materiais, né, de construção no Brasil. Vai ser muito legal, um papo muito bom. Espero todos vocês, divulguem aí, e aí não percam a chance, né? Dá uma curtida lá na página do FOR. Quem está fazendo aí faculdade de engenharia e está aí querendo transferir, né, ou está querendo retomar o curso, vai lá, conversa com o pessoal, é a chance aí da gente mergulhar nessa área tão promissora no Brasil. Obrigado, Val. Obrigada, Thelmo. Pessoal... Muito longe, né, Val? Não é? Thelmo, eu queria também, pessoal, falar o seguinte, para se inscrever na próxima palestra, tem que ir da mesma forma que se inscreveu nessa, tá? Tem que ir lá no www.edufor.edu.br/cursos. Por que isso? Porque o aluno que está assistindo a palestra vai gerar o certificado. Se ele não entrar por esse link, ele pode assistir na hora, alguém manda o link para ele, e ele assiste, sem problema, mas não vai gerar o certificado. Para gerar o certificado, tem alguns critérios. O primeiro é assistir toda a palestra, tem um tempo de duração mínimo para gerar o certificado. Então, assim, eu entrei e saí, minha conexão caiu, vai gerar o certificado para mim? Não. Então, você vai ter que voltar, assistir assistir a palestra gravada, e aí sim o sistema reconhece que você participou, e aí vai gerar o certificado. Segundo ponto, Valdileia, e quando é que vou receber o certificado? Terminou aqui, tá? Você dá um tempinho aí de 10, 15 minutos, você pode voltar lá na plataforma, clicar lá em certificado, que seu certificado já foi gerado, tá certo? Mas não adianta agora, a Valdileia está falando, eu vou bem aqui e vou gerar o certificado. Não vai gerar, porque ainda não foi concluída a palestra, tá certo? Então, eu vi aqui que Vivian colocou, o meu já está nas 2 palestras. Ótimo, Vivian, isso aqui é conhecimento para vocês, como o professor Murilo Reis, né, o engenheiro Murilo, consultor Murilo, acabou de falar, você precisa se capacitar. Murilo hoje trouxe informações valiosas, que eu acredito que muitos de vocês não tinham conhecimento, e isso faz com que a gente fique mais engajado, né, em ser engenheiro, tenha mais... dá aquele up aí para a gente gostar de ser engenheiro, fazer o curso com outro olhar, o curso de engenharia com outro olhar, tá certo? E essas informações são valiosas, pessoal, para você levar isso para a vida inteira, para você levar isso para o lado profissional, são dicas valiosíssimas de quem já trilhou um caminho, tá? Já está na metade do caminho, vocês ainda vão iniciar, ou estão iniciando ainda essa estrada, tá? Por isso que é importante, como tanto o Thelmo quanto o Murilo falaram aqui, que de vocês, de capacitar. Vocês precisam se capacitar. O engenheiro também precisa se capacitar, porque o mercado de trabalho está cada vez mais competitivo, tá certo? Então, era isso que eu queria deixar aqui para vocês, agradecer a participação de todos vocês, a movimentação aqui na palestra do Murilo, fazendo perguntas, e é isso aí, a Edufor, ela está aqui para ajudar vocês a ser o melhor profissional possível, mas depende de cada um de vocês. Thelmo, muito obrigada aí também pela disponibilidade, né, você está se tornando aí um verdadeiro astroman, tá, nas lives, tá? Meu Deus do céu. Na qualidade não, aí, não, pessoal. Thelma aí está estudando, daqui a pouco o Thelma vai fazer outro doutorado aí na área da TI, está sabendo tudo, me ensinando muita coisa, então, assim, muito obrigada também pela iniciativa, pelo contato com o Murilo Reis, que foi você que fez o contato com o Murilo, apesar de eu já conhecer o Murilo há muito tempo, tá, mas te agradecer aqui, e também na próxima live, que é o professor Roberto Bauer, que é uma pessoa que eu tenho, assim, profunda admiração, tá certo? E eu aguardo vocês até lá. Boa noite. Bom, pessoal, então, boa noite para todo mundo, até semana que vem, não esqueçam de divulgar aí para o pessoal, para a gente aumentar o nosso público e difundir conhecimento. Lembre-se que conhecimento a gente passa para frente sempre, tá bom? Forte abraço para todo mundo e muito obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Boa noite.
Valeu, boa noite. Boa noite, Thelmo. Muito bom. Opa, boa noite, meu pessoal. Garoto. Boa noite, boa noite. Excelente live.